Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Ele é uma das principais lideranças do PSDB. Foi senador e ministro no governo FHC e já esteve aqui no É Notícia em fevereiro de 2009, logo no comecinho do programa. Obrigado, prefeito, por ter vindo mais uma vez aqui ao É Notícia. A honra é minha, Kennedy. Muito prazer estar com você e falar para os seus telespectadores. Muito obrigado. E já queria começar falando dessa série de protestos que aconteceram aí, aconteceu no Brasil aí nos últimos tempos, as manifestações grandes nas grandes capitais. O estopim foi a questão do transporte público, o preço das tarifas. Depois a manifestação ela engrossou devido à violência policial, o movimento acrescentou mais reivindicaçõu. O senhor que é um homem experiente na política, foi ministro da articulação política, senador durante muito tempo. Qual que é a sua opinião sobre esse movimento? Como ele nasceu? Qual que é a sua impressão a respeito dele? Olha, Kennedy, eu procurei entender e não consegui ainda inteiramente esse objetivo, entender o cerne do movimento. Por quê, para quê? Eu vejo assim reivindicações difusas, mas vejo que as coisas começam a se aclarar aos pouquinhos. Em Curitiba, alguém disse assim, pelo fechamento do Tribunal de Contas, outro, pela legalização da maconha, mas todos concordam com enfrentar a corrupção, todos concordam com a ideia de uma cidade ambientalmente agradável para se viver, todos concordam com a exigência de um transporte coletivo de primeiro nível para a população. Isso é bem concreto, isso não é muito difuso. Quando você detalha, separa, tem ali uma concretude. Exatamente, né? O que é difuso é cada um falar uma coisa, e não todos falarem todas as coisas. Todos pensam em melhor atendimento hospitalar, melhor atendimento de serviço de educação. Então, eu creio que o fato de não ter uma liderança muito clara, como nas greves do ABC havia o Lula, em algum momento da vida brasileira houve fulano, houve Beltrano. Direta já, era clara. A direta já, claro, Ulisses Guimarães, né? Impeachment do Collor, havia os caras pintados. Impeachment do Collor, enfim. Era uma coisa do mundo. Não há uma liderança. O Lidberg Faria se destacou como liderança naquele momento. Senador. Hoje é senador. Não, o fato de não haver uma liderança clara e nem um conjunto de lideranças também claras, isso tudo faz com que a coisa pareça meio confusa. Mas o fato é que eu olho para mim. Quando eu tinha a idade deles, eu estava queimando queimando carro na Avenida Rio Branco, porque havia uma ditadura, e eu tinha que enfrentar uma ditadura. Hoje não tem sentido eles queimarem carro por causa de ditadura, até porque não tem ditadura. Tem sentido eles protestarem, a meu ver, ordeiramente, como vai ser o encaminhamento, não deve haver exagero policial. Os últimos já estão indo nessa linha, né? Assim, é uma minoria que praticou a violência, né? E aí eles estarão sendo contemporâneos, e mesmo assim estarão sendo jovens. Jovens porque protestando e contemporâneos porque tratando de temas que têm a ver com o momento atual. Então, a coisa que eu digo com a maior sinceridade é que eu adoraria que um deles fosse prefeito de Manaus ou de qualquer cidade e eu pudesse voltar àquela idade para eu poder estar na rua protestando com eles. Eu tenho o maior respeito, a maior certeza de que são nossos filhos que estão ali. E como nossos filhos devem ser tratados com decência, com respeito e com acatamento. Inclusive, eu pretendo sempre ouvi-los, eles sabem que as portas da Prefeitura de Manaus estão abertas para eles discutirem, conversarem conosco, e eu sei que os problemas lá não se resumem à tarifa. Eu fui a primeira cidade a reduzir o valor da tarifa, enfim, né? E sei que não é isso, mas eu quero discutir com eles assim, data, o que é possível, o que não é possível, quando será possível, de maneira bem aberta, com respeito, ou seja... Você acha que tem uma coisa, assim, a inflação foi controlada em 1994, lá se vão 20 anos, isso é uma conquista da população, né? O governo Lula, houve ali um colchão social. Você acha que tem esse ingrediente de o brasileiro ficando mais exigente em relação à questão da educação, que ela é estratégica para o país, a saúde pública? É muito tenso viver nas grandes cidades e o transporte público tem um peso importante no orçamento das famílias dos mais pobres, ou seja, você vê que a população quer mais, ou seja, aquelas conquistas estão assimiladas, ela quer novas conquistas? E seria lamentável se não fosse assim. Significaria as pessoas estagnarem, acomodarem, se estagnarem, enfim. Agora, eu vejo também que houve um surto de inflação, que está difícil de ser debelado, está complicado. O Banco Central está elevando juros, o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, está com uma retórica de que tem que... Faz efeito um pouco depois, não faz efeito demora. Logo. Eu não concordei com o rebaixamento de juros, me pareceu precipitado, e não
concordei com, eu entendo até as razões políticas, com essa coisa de, aos pouquinhos, fazendo a elevação da taxa Selic. Isso tem efeito que a médio prazo vai complicar o crescimento, um crescimento que não existe. Então, eu creio que a saída seria, mas aí entra na questão eleitoral, prejudicaria muito a presidenta Dilma, a saída seria partir para o equilíbrio fiscal, partir para corte de gastos supérfluos, cortar investimentos que não são fundamentais e partir para os investimentos efetivamente fundamentais. Então, eu vejo assim, sabe, que quando você conjuga inflação alta, inflação acima de 5% por muitos anos seguidos... A inflação é um motor desse movimento, você acha? Não exatamente. Um dos motores, sem dúvida, porque inflação alta conjugada com crescimento baixo durante vários anos, o que corresponde de inflação alta numa economia estável? Qualquer coisa acima de 5% durante muito tempo. Ela corrói a renda real, né? Corrói a renda real. Então, é o de baixo, é o da camada de baixo da população, que ele olha para a prateleira do supermercado e diz assim, aquilo eu comprava, agora não posso mais, isso complica. Não dá para ficar aumentando eternamente o valor da Bolsa Família, porque, e ao mesmo tempo, quem é beneficiário do Bolsa Família passa a ter menos capacidade de compra, passa a valer menos aquele benefício. A inflação não faz bem a ninguém politicamente. Aquela velha história do James Carville, quando perguntaram para ele por que ele acreditava na vitória de Bill Clinton, e ele disse, it's economy stupid, né? A economia é estúpida. Contra o Bush pai. Ele disse, as pesquisas não têm valor agora. Tem valor o que eu sei, que a economia vai ser a grande comandante da eleição americana. Você acha que tem um peso, então, da questão econômica para engrossar esses protestos? Tem o peso, não é só isso, tem um peso, sim, e tem as questões outras. Olha, é preciso uma reeducação de todos. Os partidos desgastados. Você tocou num ponto importante. Há uma resistência do movimento a que os partidos políticos participem da liderança do movimento. A presidente Dilma disse recentemente, olha, os políticos devem ouvir a voz das ruas. O senhor é um político. O que o senhor ouviu das ruas? Que recado o senhor acha que esse movimento, que não quer os partidos políticos ao lado dele, está passando para os políticos? Exato. Que eu devo dialogar com eles, na medida em que eles demonstram vontade de dialogar comigo, já comecei a dialogar com muitos dos líderes do movimento em Manaus. Isso é uma autoridade estabelecida. Isso, não como partidário. Eu não toco em partido. E os líderes desse movimento grande lá, eles não são partidários. Eles, inclusive, excluíram alguns partidos que sempre querem estar na crista da onda desses movimentos. Aqueles que saem na frente... Isso bom, porque é importante a participação dos partidos. Você media os conflitos pela política. A longo prazo, acredito que eles próprios vão fazer alguma opção política, a longo prazo. Neste momento, me parece saudável, eles dizem, sabe o que eu percebo neles? Eles dizem assim, estamos protestando não é contra você, prefeito, você está aqui há menos de 6 meses, estamos protestando contra a baixa qualidade do serviço, já que você baixou a tarifa, mas a baixa qualidade do serviço. Não é uma questão eleitoral, uma disputa partidária, é uma coisa concreta da vida deles. Se fosse um partido, ele viria para cá para desgastar o senhor. Seu adversário político. Seu adversário político. Então, isso eu achei muito saudável da parte deles. E olha, eu dou a maior força para que eles se descubram, porque é hora de se descobrirem mesmo e descortinarem um mundo bonito, que pode ser até um mundo político. Alguns deles, certamente, virarão líderes políticos. Eu vou saudar isso com a maior tranquilidade, com a maior alegria. Agora, como é que fica o papel da política dos partidos numa democracia representativa? Que a mediação tem que ser para os partidos? Como é que fica? Tem uma crise, aí os políticos não estão... Partidos desacreditados, eles estão todos. Partidos desacreditados, eles não são bons mediadores dos conflitos. Isso complica o nível da democracia. Instituições desacreditadas, elas estão todas desacreditadas. Sobrou para todo mundo, inclusive para a imprensa sobrou também, né? O doutor Ulisses chegou comigo uma vez e disse, eu cheguei para o doutor Ulisses uma vez e disse, doutor Ulisses, foi um grande mestre que eu tive, e o doutor Ulisses, está muito ruim esse nosso congresso, não? Ele disse, meu filho, vai piorar muito e sempre vai ser fundamental para a democracia. Espere o próximo para você ver. Né? Pois é, eu queria ver o doutor Ulisses hoje, nem que fosse numa sessão espírita, dizer, doutor Ulisses, o senhor não acha que piorou demais? Podia estar piorando, mas, tipo assim, uma velocidade de 20 por hora, está a velocidade de Fórmula 1. Por que piorou demais? Eu não sei dizer. É um retrato do Brasil, todos eles foram eleitos. Retrato chegaram do Brasil, lá pelo voto popular. Chegam pelo voto popular, tem os programas que criam aqueles falsos heróis, tem o fenômeno da compra do voto, do abuso do poder econômico que a gente não consegue enfrentar,
nós temos, e, portanto, uma capacidade de manipulação da opinião pública que ainda é grande, mas o fato é que há uma separação falsa entre uma sociedade que diz assim, eu não tenho nada com esse Congresso. E ela tem, ela colocou o Congresso lá. Mas o fato é que piorou muito, e eu diria que ele piorou mais do que a sociedade, ela não se dá conta disso. Ela precisaria, enfim, ser auxiliada por políticos, e olha que contradição, se o político está pior, como é que ele vai auxiliar a sociedade a fazer políticos melhores? É complicado. Ele quer sobreviver, ele quer se reproduzir enquanto modelo. Mas, veja bem, regras que permitissem à sociedade fazer uma eleição sem poder econômico, sem nada muito invasivo, enfim. Porque o fato é que está muito ruim. Não, vou falar mais adiante com o senhor de reforma política, e nós podemos até tocar em alguns pontos, como financiamento público de campanha puro ou não, mas ainda queria ficar na coisa dos protestos. O ex-presidente Fernando Henrique, do seu partido, com quem o senhor esteve na última semana em Brasília, ele completou 82 anos aí na última terça-feira, o senhor esteve lá com ele falou, desqualificá-los, os manifestantes, é errado, né? Não é uma ação de baderneiros, né? E a violência, justificar a violência, não resolve. E a repressão também é inútil no entender dele. A gente viu, houve uma repressão forte em São Paulo, o governador Alckmin, a tropa de choque bateu muito duro no pessoal. Depois o próprio governador, o secretário, chegaram a um acordo com os manifestantes. Isso mudou em São Paulo. Eu pergunto por senhor, esse sentimento que muitas vezes o público tem, são baderneiros, isso ajuda? Pois é, eu não posso chamar os nossos filhos de baderneiros, não posso chamar. Acho que houve uma ação excessivamente enérgica por parte da polícia e creio que ali houve uma comédia de equívocos. A presidenta Dilma diz ao prefeito Haddad, que dirige uma megalópole, que não aumente a tarifa no momento em que eu aumentei, que podia aumentar. Eu exigi porque era necessário, eu aumentei porque era uma exigência da lógica e da técnica aumentar. O Haddad sabia disso, eu falei com ele no telefone, ele disse, eu preciso, mas não vou poder. Mesma coisa o Eduardo Paes. Na hora em que segurar a inflação. Na hora em que ele não podia, exato, segurar a inflação. Na hora em que ele reajusta a tarifa, vem a desoneração. Ora, ele reajusta porque ele tinha que reajustar e ele reajustou já desonerando. As pessoas não entenderam isso. Foram para a rua entendendo que ele havia desobedecido uma lógica que seria de desonerar. Houve o abuso, a meu ver, policial, enfim, porque você pode... inclusive, vamos para uma regra assim, bem simples. Se você exibe muita força, você inibe. Se você exibe muita força e com gentileza, você inibe. Se você percebe que há um início de baderna e tem muita força policial, você já cria um quadro que não é propício à provocação por parte de quem quer que seja. Então, eu não entendo que se deva tratar daquele jeito. Eu fui tratado assim por uma ditadura. Eu não quero que na democracia, eu repito, os nossos filhos, mesmo que não meus, os nossos filhos sejam tratados desse jeito. A questão da violência, por exemplo, o Black Bloc, que é uma ideologia anarquista de protesto que acha que pode-se usar a violência contra o patrimônio, seja público ou privado, não contra a pessoa. Isso. E ele acha que é uma forma de protesto legítimo. Eu estou quebrando porque o banco ganha muito dinheiro, eu sou contra o banco, então eu vou dar um prejuízo para o banco. Então, assim, até uma ideologia, às vezes guiando, não justificando a violência, que é condenável. Tem o seguro, ainda tem o resseguro, quer dizer, o banco não perde nada, né? Enfim. Então é muito complicado controlar mesmo. Os próprios manifestantes falam, olha, é muito difícil, né? Uma manifestação com 100 mil pessoas. Agora, né? Por exemplo, no Amazonas, eles trabalham com uma comissão de segurança, foi uma coisa que eles já aprenderam, uma comissão de segurança que visa precisamente a disciplinar esses exageros, essas coisas todas. Eu não percebi nas conversas que tive com eles, a menor má-fé, não percebi. Eles sabem que é complicado evitar excesso de um ou de outro. Eles sabem que não é criminoso, não é para criminalizar a participação de um partido na regra geral da política, mas eles sabem que não é saudável para o movimento deles determinado partido virar dono da bandeira, o outro, aí começa aquela briga de vaidades e de egos, enfim. Então é um movimento de jovens que vão começar, a meu ver, a explicitar com mais clareza as suas bandeiras. É isso. Eu queria tocar com o senhor tem muita experiência como congressista também, a pauta ampla, mais concreta. Por exemplo, PEC 37, que é uma proposta de emenda à Constituição que, na prática, reduz o poder de investigação do Ministério Público. O Congresso está para votar essa proposta. Os políticos podem dar uma resposta, os deputados e os senadores. Pode, dia 26, está marcado para o dia 26. Essa semana aí
vai votar. Questão da Copa do Mundo, né? Os gastos foram feitos. Eu acho que é tornar isso mais transparente, explicar, vale a pena ou não vale a pena uma Copa do Mundo no Brasil? Vai entrar mais dinheiro em Manaus ou vai sair mais dinheiro em Manaus com a Copa do Mundo, né? É importante detalhar isso, não, prefeito? Eu com muita tranquilidade, eu digo que eu não gastei praticamente nada com a Copa, porque eu cedi um terreno para o governador fazer o que é necessário, exigência da FIFA, um centro de treinamento que vai ser um legado, vai ficar lá. E revitalizei a mini Vila Olímpica, que é da prefeitura, que faz parte desse complexo. O governador está reformando o estádio da Colina. É necessário. O Amazonas está crescendo no seu futebol e ele não poderia disputar nenhuma final em casa, porque ele estava sem nenhum estádio funcionando com mais de 10.001, daí em diante, lugares. A arena esportiva, que vai ter multiuso, ela talvez seja a mais barata do Brasil. O governador Omar Aziz está cuidando disso. Eu sou testemunha disso. Deve ser a mais barata do Brasil. Eu passaria, se eu fosse governador, eu passaria para a iniciativa privada. Cuide de trazer para cá... Em regime de concessão. O Elton John, traga para cá o Paul McCartney, para o pessoal da minha geração, e traga para a turma de baixo, quem eles quiserem, enfim. A gente lota isso aqui o tempo inteiro. Dá para fazer também os grandes jogos. Dá para fazer e esperar os momentos em que a gente volte a ter time na primeira divisão. Foi exigência da Copa. Nós lutamos muito para ter a Copa lá. Por quê? Vamos pensar, tem o preço disso e o preço daquilo. Os mostram que vai sobrar, na balança é positiva, não é? E digamos que não seja no curto prazo, mas vamos ser vistos na televisão, e por isso que eu quero uma cidade bonita, e por isso que eu estou embelezando a cidade, por quantos bilhões de seres humanos. E desses bilhões, quantos milhões não quererão conhecer Manaus? Manaus, pela FIFA, foi escolhida como os jornalistas que vão cobrir para a FIFA o evento, colocam que Manaus é o terceiro destino que eles querem conhecer. Pela ordem, Rio, óbvio, São Paulo, grande cidade, tem que passar por lá, grande magnetismo, e depois vem Manaus. E eu me surpreendi que nós bypassamos Salvador e bypassamos Recife. Eu pensei que ia ser... O simbolismo da Amazônia, né? Pois é, isso é muito importante. Que Manaus é no centro ali, enfim. Então, eu acho que a gente não perde nada mostrando uma cidade ordeira, bonita, uma cidade, enfim, que mostra a natureza e mostra, ao mesmo tempo, o que ela é, uma metrópole no coração da floresta tropical. Prefeito, eu pedir licença, senhor, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Arthur Virgílio.